Ele estava, após a sua ressurreição, após o seu martírio, a sua morte, após todos os acontecimentos que abalaram, sacudiram Jerusalém, a Bíblia vai nos contar através de Lucas. Lucas todo mundo conhece, todos nós conhecemos Lucas, que é o médico amado. Ele foi médico segundo o conhecimento humano, mas evangelista segundo a graça de Deus. Lucas vai narrar esse texto que o Senhor Jesus Cristo a todo aquele que estava naquele momento. As Sagradas Escrituras vai nos contar, vai nos dizer que quando Jesus está indo ao céu, em determinado momento, ele fala esse versículo narrado por Lucas. Vejamos que devemos dar importância a esse texto, porque quem está falando aqui não é Pedro, não é Marcos, não é João, é o próprio Senhor Jesus. E tudo o que Jesus fala vai acontecer. O texto então diz que Jesus está dando uma ordem, Jesus está dando uma orientação, uma instrução. E a instrução é essa: eis que vos envio a promessa do Pai. Eis que vos envio a promessa do Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus agora pega os seus discípulos, leva para o lado de fora e os abençoa. Eu preciso fazer essa colocação aqui para o nosso entendimento, que na vida de todo discípulo acontecerá duas fases. Na vida de todo discípulo acontecerá duas fases. A primeira fase é a fase da aprendizagem. A primeira fase é a fase da aprendizagem. É como vocês estão vendo aqui. O pastor Adriano me discipulou, o pastor Adriano me ensinou, o pastor Adriano teve paciência comigo nos meus erros, o pastor Adriano muito me elogiou em muitas mensagens que eu preguei, mas também em muitas vezes o pastor Adriano me corrigiu, me orientou, e todas essas coisas se tornaram um conjunto para quê? Para formar um discípulo pronto. Preste bem atenção nisso. A primeira fase de um discípulo é a fase da aprendizagem. O que nós temos que entender? Que nessa fase nós vamos replicar, nós vamos fazer, nós vamos aprender vendo com o nosso mestre. Durante a caminhada de Jesus na terra, ele estava liderando alguns apóstolos, liderando os seus discípulos, e ele fazia milagres, ele fazia sinais, eles faziam prodígios. Alguns dos seus apóstolos também o fizeram, mas ainda era tipo uma experiência que eles estavam passando no seu discipulado. Então, o discipulado na igreja é muito importante, querido. Por que eu falo isso? Porque hoje as igrejas, não vou aqui categorizar todas elas, mas muitas não estão preocupadas com o discipulado. Muitas querem fama, muitas querem um crescimento, e não importa se de fato está sendo feito discípulos naquele lugar. Porque a função do discípulo, quando está maduro, é dar fruto e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Não existe igreja pequena nem igreja grande. Vocês são testemunhas do primeiro dia que eu abri a nossa igreja. Era menor do que essa, mas eu sempre disse que a nossa igreja era uma grande igreja. Por quê? Porque uma grande igreja não pode ser limitada ao espaço físico. Uma igreja, ela tem que ser conhecida pela sua extensão quanto à frutificação para o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Então, na primeira fase, eles viam Jesus fazer para depois copiar. Olha que coisa linda. Nesta fase também, ele sempre tinha a presença de Jesus. O pastor Adriano,
o meu pastor Carlos Desidério e o meu terceiro pastor, antes de abrir meu ministério, o pastor Nivaldo, eles sempre me orientaram dizendo: pastor, ser um auxiliar é diferente daquele que vai ser o pastor presidente. Não é porque o pastor presidente é melhor, mas porque está a ele atrelado a responsabilidade da última palavra na terra. Não estou falando sobre Jesus, a palavra sempre é de Jesus, mas está ao pastor da igreja tomar a última atitude. Confesso para vocês, no início, enquanto a gente tem muito vigor, enquanto a gente está naquele amor, querido, e o amor ele não passa, mas o vigor ele passa. Muitas vezes os problemas, as dificuldades, as lutas e as provações também pesam sobre os nossos ombros. Imagina um pastor entristecido tomar determinadas decisões. Imagina um pastor chateado tomar algumas decisões. O peso do momento não pode ser confundido com a sua posição diante do Senhor e diante da igreja. Então, na fase de aprendizagem, os apóstolos sempre tinham Jesus do lado. Para quê? Para que se eles errassem, não teria tanto peso, porque eles eram apenas meros aprendizes. Porém, toda a vida daquele que é discípulo, e eu abro um parêntese aqui, fazendo uma pergunta: você é um discípulo do Senhor Jesus? Se for um discípulo, levanta a sua mão para dar glória a Deus e aleluia. Porque muitas pessoas não querem ser mais discípulos. Elas acham que vão ser pregadores. E eu costumo dizer e ensinar que pregador miojo é aquele que está pronto em 3 minutos. Meu irmão, não está pronto para pregar. A pregação não é brincadeira. O ministério não é brincadeira. O ministério do discipulado leva tempo para que a pessoa possa exercer determinadas obras diante do Senhor Jesus. Então, nessa primeira fase, era muito fácil, porque eles tinham que ver o mestre fazer, eles sempre tinham o Senhor Jesus do lado dele, porque se alguma coisa desse errado, com certeza eles iriam chamar quem? A presença, ou chamar o próprio Jesus para resolver. Só que agora a Bíblia vai nos ensinar que há também uma segunda fase no discipulado de alguém, que é a fase de quando Jesus vai para o céu, a fase de quando Jesus coloca a responsabilidade, oh glória e aleluia, totalmente na tua mão. Existiam momentos, vou dar um exemplo aqui, eu quando iria na casa de alguém junto com o pastor Adriano para expulsar um demônio, ele expulsava várias vezes, e em determinadas vezes ele dizia: expulsa você. E quantas vezes a gente tá bom assim, pastor? A gente subia ao monte, e quando chegava no monte, uma vez a gente foi lá em Tinguá, e lá em Tinguá, no meio da oração, ele dizia assim: os meus pés estão brilhando debaixo dos meus pés. E ele levantava os pés para me ver, e estava brilhando mesmo. Lembra disso, pastor? E eu falava: meu Deus. Aí ele falava: levanta o teu pé. Aí eu levantava: eu quero ver se tem debaixo do teu pé também. Aí eu levantava, e ele: tem um pouquinho aceso aí, precisa orar mais. E no meu coração eu dizia: eu tenho que orar mais. Da mesma maneira que eu quero ver Deus usando a vida dele na minha vida, eu tenho que copiar algumas coisas. Hoje em dia é muito fácil: não quero saber, ele é só meu pastor. Alguém pode levar isso na brincadeira, mas Jesus nunca levou discipulado na brincadeira. Quem leva discipulado na brincadeira fica velho e não vê promessas se acontecer na sua vida, vê todo mundo sendo abençoado, vê todo mundo crescendo na graça e no conhecimento, mas permanece o mesmo. Por quê? Porque levou discipulado na brincadeira. A igreja ainda é a instituição levantada por Deus para gerar luz nesse mundo. A Bíblia vai dizer então que Jesus agora, ao se despedir, ele está dizendo que ele está indo para a glória. E indo para a glória,
ele está deixando uma responsabilidade. Ele está dizendo, eu vou para o Pai. Agora o discipulado está contigo. É você que vai ter que tomar decisão. Quantos de nós, sem nenhum tipo de hipocrisia ou máscara, quantas vezes oramos e Deus não nos respondeu? Mas eu tive que tomar decisões. Quantas vezes eu passei por uma prova e eu orei e não pude ver o agir do Senhor, mas algo aconteceu. Quantas vezes dizemos, Senhor, não me abandona, eu estou sozinho, mas na verdade nunca ficamos sozinhos. Mas a responsabilidade no discipulado nos leva muitas das vezes a pensar isso. A Bíblia diz que então Jesus, quando está indo para o céu, ele está subindo, mas está deixando essa frase, que é o texto da nossa pregação. Ele diz, eis que eu envio a promessa do Pai, primeiro. Segundo, ficai em Jerusalém. E terceiro, ele diz, para que vocês sejam revestidos de poder. Eu preciso elencar essas três frases aqui. Primeira coisa, eu vos envio a promessa do Pai. A gente sabe, querido, que tudo que é relacionado ao Pai é bom. Tudo que vem da parte de Deus para nós é bom. Amém ou não amém? Amém. Jesus estava dizendo que o Pai tinha uma promessa especial sobre a nossa vida. Vou repetir isso aqui. Jesus estava dizendo que o Pai tinha ainda uma promessa poderosa para as nossas vidas. Segundo, a promessa que o Pai tinha estava sendo reservada para um momento determinado. E por último, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor está indo para o céu, ele confirma essa palavra e ele vai em sequência dizendo, ficai em Jerusalém. Vou traduzir essas palavras. Fiquem na posição. Alguém já viu algum crente perder a sua bênção porque saiu da posição? Alguém já viu algum crente que tinha tudo para dar certo, mas deu errado porque perdeu a posição? Alguém já viu um crente que tinha tudo para poder fazer aquilo que era a vontade de Deus, mas porque saiu de Jerusalém? Querido, preste bem atenção. Não é o que a Bíblia diz, mas eu posso conjecturar que ficar em Jerusalém é permanecer dentro da igreja. Olha o que Deus mandou eu falar para você. Eu não coloco mais meus pés na igreja porque eu fui frustrado com alguém. Isso aí está errado. Não é a vontade de Deus. As promessas do Pai não é para todo mundo. As promessas do Pai não é para quem vai embora. As promessas do Pai é para quem ainda fica. Porque a promessa verdadeira não vai ser com conta gorda no banco. A promessa não vai vir com a tua casa bem o tempo todo, não, meu irmão. Muitas das vezes, eu me lembro as vezes que o pastor Adriano passou extremas dificuldades, querido, mas Deus sempre me honrou. Por quê? Porque as promessas de Deus não é para quem volta atrás. As promessas de Deus não é para quem esquece a obra. As promessas de Deus não é para quem abandona a igreja. Meu irmão, pode ser quem for que te machucou. O que mais tem é a igreja. O que mais tem são igrejas de diversas doutrinas. Então eu não posso de maneira nenhuma acreditar no meu coração que sair da igreja eu vou alcançar as bênçãos que Deus tem para mim. Olhe para alguém e diga, independente de tudo. Não, vou falar de novo. Diga, independente de tudo, fique em Jerusalém. Diga, você tem que ficar em Jerusalém. Diga, não é fora de Jerusalém. Ah, meu pastor, saí de Jerusalém. Então, da mesma forma que saiu, trate de voltar. Por quê? Porque a trombeta vai
problema, aqui é o paiol de problema, mas também é o paiol de solução. Por quê? Porque aqui não tem ninguém perfeito, aqui só tem pessoas que colocam em Deus o desejo de ser perfeito. Os que são perfeitos estão lá fora, os que são sãos estão lá fora, os que não são doentes estão lá fora. Nós não, nós estamos aqui porque um dia o Senhor me prometeu: sem mim nada tu pode fazer. Um dia eu estava no baile da Mangueira, já tinha usado droga, já tinha enchido a cara de cachaça, não tinha esperança, mas alguém olhou para mim e disse: se tu deixar eu trabalhar na tua vida, oh, aleluia, cadê você que é igualzinho a mim? Não muda nada, saía na sexta, voltava no domingo com a cara cheia de cachaça, adorava dançar um forrozinho, adorava dançar um pagodinho, não tinha nenhuma perspectiva de vida, mas hoje não, hoje está na promessa de Jesus, e eu preciso profetizar isso aqui, a promessa de Deus vai acontecer. Por quê? Porque você está em Jerusalém. Pega mais uma vez a mão desse crente, levanta para o céu e diga: o segredo é permanecer. Ai, 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 ai. O segredo é permanecer. Cadê você diga para esse crente: é em Jerusalém. O mistério é em Jerusalém. Em Jerusalém tem pão, em Jerusalém tem óleo, em Jerusalém tem paz. Cadê você que quer? Eu vou falar: é em Jerusalém que a gente fala línguas, é em Jerusalém que a gente tem visão, é em Jerusalém que a gente tem revelação. Escuta o que eu vou te dizer e vou passar adiante. Eu duvido que nos mais da sua alegria no mundo você sentiu a presença que nós sentimos aqui quando levantávamos a mão para adorar. A presença dele é inconfundível, a presença dele é inédita, a presença dele não é qualquer presença. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe dizer. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E a terceira parte, eu já vou começar para o final. A terceira parte dessa mensagem no meu quarto hoje, a qual também aprendi com o pastor Adriano: colocar um fundinho musical e orar. Orar. E aí eu comecei a aprender com ele que crente não deve orar simplesmente como nós oramos, muitas das vezes. Como? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, adorar o teu nome, quero bem dizer que o Senhor salve o papagaio, o cachorro, que o Senhor salve todo mundo, papai, em nome de Jesus. Ele fala, e quando termina, amém, glória a Deus, levanto. Ele me ensinava, e eu orava demais assim no monte, orava muito, orava 2 horas. Isso a gente no monte, às vezes 2, 3 horas da manhã. Aí quando era 3 horas da manhã, eu já estava cansado de orar. Aí começava a me orar: Senhor, meu Deus. Eu falei: Jesus, agora a gente vai conhecer aqui. Só, meu irmão, que começava assim. Daqui a pouco o fogo pegava. Tava a gente marchando no monte. Oração precisa ter qualidade. Oração, porque eu oro lavando louça. Não. Lava a louça e separa um tempo para oração. Aprenda uma coisa: você ora e quando termina, espera Deus falar, ou levanta e encerra o assunto. É por isso que tem muito crente que não ouve, pastor. E eu amo que aprendi isso com o Senhor. Começava a orar 1 horinha, começava a orar 2 horas. No navio eu tinha um CD que eu botava de 72 horas, que ele também ensinou, e eu orava 6 horas, querido, de joelho. E
quando eu falava isso para os outros, as pessoas pensavam que eu era maluco. Você ora 6 horas, eu falo, oro. Eu não tenho assunto para orar, é porque você não fala. E quando você fala, você só pensa em você. Começa a desenvolver o chamado da oração. A Bíblia vai dizer agora que Jesus disse para ficar em Jerusalém, que o Pai tinha uma grande promessa. E que promessa é essa? Vocês serão, vou começar de novo. E que promessa é essa? Vocês serão revestidos de poder. Vocês serão revestidos de poder. E que promessa é essa? É melhor do que ter um carro novo. É melhor do que ter uma casa nova. Que promessa é essa? Vocês serão revestidos de poder. Eu então comecei a conversar com o Espírito Santo e perguntei, Senhor, revestido de poder? Queria entender esse significado. Por quê? Se é revestir, significa vestir aquilo que já está vestido. De novo, revestir significa vestir aquilo que já está Vestido. De novo, revestir significa vestir alguém que já está vestido. A promessa do Pai é: eu vou revestir vocês. Vou colocar uma veste nova em vocês. Vou colocar uma vestimenta em vocês. E que veste é essa? Poder. Só a Janete levantou a mão, a diaconisa levantou a mão. E que vestes são essas? Poder. Eu vou colocar uma veste em vocês de poder. E para fazer só uma conjectura para a gente entender, eu separei aqui também, para o seu entendimento, que existem vestes que quando alguém está, tem poder. Primeiro, vestes talares. Pastor, o que são vestes talares? Vestes talares vem da palavra talos, do latim, que significa roupa que veste até o calcanhar. Quem é que tem essas roupas? Eu separei. Primeiro, a beca. Quem é que usa a beca? Advogado. O advogado, no seu ofício da advocacia, diante do juiz, quando ele está revestido da beca, porque ele tem a roupa dele normal, mas quando coloca a beca sobre ele, está revestido da beca, ele passa a ter autoridade. Amém ou amém? O juiz, que roupa é essa? A toga. Aquela roupa preta do juiz, chamada de toga. Todas as vezes que o juiz está no seu ofício, ele está vestido com ela. Para quê? Para identificar que ele tem autoridade. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Ele tem poder. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O juiz, sem a sua veste toga na rua, ele tem autoridade, mas não vai ser reconhecido como tal. Deus! Amém ou amém? Não vai ser reconhecido como tal. Mas quando ele está lá no juizado, quando ele está exercendo essa função, ele está com a toga, todo mundo treme, todo mundo respeita, todo mundo mantém uma solenidade, porque aquele homem vestido está com autoridade, poder. Mais um, o padre. O padre veste uma veste de autoridade chamada batina. Se alguém passar por um padre aqui e ver o padre vestido de batina, vai dizer: esse padre tem autoridade. Amém ou não amém? Amém. Quando você vai no hospital e você vê várias pessoas, mas quando vê um médico vindo, ele também está vestido de uma veste de autoridade. E que veste é essa? O jaleco branco. Não é verdade? O médico, ele vem com tanta autoridade, fala coisas que parece que nós cursamos medicina com ele, porque ele fala de problemas. Ele fala, pastor Adriano, num linguajar, numa linguagem de um conhecimento tão profundo, que a gente às vezes precisa gravar no telefone,
levar alguém para depois tentar, ou então fazer como eu. Eu vou no pai dos burros, no Google. O médico falou uma palavra, eu vou no Google e pergunto: o que é isso? E lá no Google já dá o significado. Tem gente que até pelo Google pensa que já é médico. O médico fala alguma coisa, ele vai para o Google, pesquisa, e aí quando o negócio é brabo, ele fica até com medo, não é verdade? Mas quando o negócio não é nada demais, ele não é nada demais, agora eu estou. Mas o médico também tem veste de autoridade. Pastor, mas biblicamente, para não ficar no secular, eu vou te falar, oh glória a Deus e aleluia, a Bíblia ia falar de uma estola sacerdotal. O que é estola sacerdotal? A estola sacerdotal era um roupão que o sacerdote, não o sumo sacerdote, mas os sacerdotes queriam oficiar diante do Senhor para entrar no santo lugar, ou no santo dos santos, ou até mesmo no átrio. Eles eram identificados com uma estola sacerdotal. Vem comigo porque tem mais. Além da estola, existia também o éfode, que o éfode não era para qualquer um. O éfode era mais restrito ainda. Era um camisão onde o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, colocava aquele roupão com as 12 pedras no peito, levando a totalidade de Israel diante do Senhor. Ai daquele homem que entrasse na presença de Deus em pecado, era fulminado. Aí eu digo: tu acha que ele não tinha pecado? Claro que ele tinha. O que é então que fazia Deus não matá-lo? O incensário que entrava na mão, fazendo uma espessa fumaça de forma figurada, cobrindo o sacerdote da presença dos olhos de Deus. E agora, para eu poder finalizar, em nome de Jesus, a outra veste na Bíblia é chamada de manto. Oh, glória a Deus! Os profetas da antiga aliança eram identificados por vestes que tinham autoridade. Lembra de Elias? Essa capa, esse manto era tão importante, meu pastor, que quando Elias estava indo para o céu, mas tinha que deixar autoridade na terra, ele foi, mas a capa ficou na mão de Eliseu. Oh, glória a Deus e aleluia! Olhe para cá. Olha o que Deus falou comigo pela tarde. Todas essas vestes são de pessoas que têm autoridade. Jesus prometeu e disse: ficai em Jerusalém. Olha isso, evangelista. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, que eu vou vestir vocês de poder. Eu vou vestir vocês de poder. Pastor, e que veste é essa? É a veste de Deus do poder sobre a sua igreja. Olha aqui pro pastor, olha aqui pro pastor, olha aqui pro pastor, para eu terminar. Pastor, como é essa roupa? Eu não sei. Ela não tem cor, ela não tem tamanho, ela cabe em qualquer um. Por quê? Porque não dependemos de medida para vesti-la, apenas precisamos de fé para alcançá-la. Essa roupa não está em crente bonito, crente feio. Essa roupa não é para gordinho ou magro. Essa roupa é para todo aquele que crê. E cadê você que crê? Jesus está te dando poder hoje. Só quem recebe, só quem recebe, só quem recebe glorifica. Oh, glória! E sabe que é o mais lindo de tudo? E agora eu fecho. Que essa roupa não tem cor, ela é invisível. É invisível, meu pastor. Todas as profissões que eu falei aqui são as profissões que nós ensinamos nossos filhos a exercer na terra. Só que Jesus disse: eu darei você uma veste muito mais poderosa do que a veste que o conhecimento pode dar. Eu darei a vocês uma roupa. Pega isso aqui.
que um homem com grande eloquência terá. Alguém que fala Bíblia também alcançará. Alguém que tem uma igreja linda terá. Alguém que tem uma igreja humilde também alcançará. Essa veste não fará distinção. É para quem está na marcha, é para quem está em Jerusalém, é para quem acredita, porque eu farei de vocês testemunha através dessa veste. Quer ver uma coisa? Segura o aleluia, segura. Todas essas profissões, todas elas perdem para a profissão, perdem para a veste que Jesus prometeu. E eu te provo por quê. Alguma vez o advogado te disse que você vai perder a causa. Aí você, vestido de poder, você diz: eu não vou perder essa causa. Não tem mais quem recorrer. É causa perdida. Aí você diz: Senhor, ele tem o estudo, ele tem a capacidade de advogar, mas quem tem vestes espirituais de poder, em nome de Jesus, eu creio que a minha causa vai ser vencida. Eu estou profetizando aqui que a causa na justiça vai chegar com resultado favorável. Olha aí, querido, quem nunca revestido de poder, aqueles irmãozinhos mais simples da igreja, receberam uma sentença do juiz, mas oraram dizendo, naquele tempo, pastor, a gente orava dizendo: Senhor, pega o processo que está no final da mesa do juiz e coloca o processo para cima. E no outro dia, alguém ligava dizendo: o juiz mandou julgar teu processo. Isso é poder de Deus. Quem nunca também, querido, foi lá no médico, o médico de jaleco, com vestes poderosa segundo a ciência humana, disse assim: o teu filho não tem mais solução, essa enfermidade bateu e não vai sair. Quantas pessoas já não foram diagnosticadas com a doença maligna, mas ao sair dali, lembraram que a veste que estão sobre ela é a veste de poder. É a veste de poder, é a veste de poder, é essa veste de poder que o Senhor Jesus está nos dando aqui nessa noite, para você afrontar o inferno e acreditar que nada é impossível diante daquele que crê. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível aquele que crê. Eu não sei se você já recebeu essa veste, mas não precisa ter vergonha se ainda não recebeu. Basta pedir hoje. Porque quando somos revestidos do poder, ninguém vê. Não tem como eu medir alguém que está vestido de poder ou não. Mas as atitudes dele são atitudes de pessoas que sabem que não existe limite para Deus. Vou repetir: não há limites para Deus. Pastor Adriano disse que aqui é difícil de fazer a obra. Eu conheço. Se fosse outro homem, eu poderia perguntar se ele está sem fé. Mas eu sei que tem muita fé. Mas é real. E todas as vezes que a gente diz é difícil fazer a obra aqui, a gente está implicando com Deus. Pegou isso? Todas as vezes que a gente diz é difícil fazer a obra aqui. Uma vez eu disse para o Senhor, aqui no Bafo do Porco, a nossa igreja, pelo que estão dizendo, não vai crescer. Hoje nós temos uma catedral, uma igreja de 10 metros por 20 e poucos, uma igreja enorme, é tão grande que eu não tenho nem ovelha para botar lá, mas eu ainda estou agarrado na promessa de que Deus diz que iria salvar muita gente naquele lugar. Então nessa noite, levanta a tua mão mais alto que você pode. O Senhor Jesus prometeu dizendo: eis que eu envio a promessa do meu Pai, ficai
Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Hoje você entrou com a tua roupa aqui, ninguém vai ver saindo, mas vai sair com poder, com uma roupa nova para a honra e para a glória do Senhor. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para exaltar. Se você acha que ele é digno de glória, levanta a tua mão, enche o teu peito de ar, dê um brado de júbilo e glória. Vai dando glória a ele, vai dando glória a ele. Eu quero ver se a gente tem 10 segundinhos de glória a Jesus. 10 segundinhos de glória a Jesus. Dá glória a ele, dá glória a ele, dá glória a ele. Enquanto a gente adora, o diabo cai por terra. Enquanto a gente adora, lá na tua casa, ele já enviou um anjo poderoso e tá pelejando, tá pelejando, tá pelejando. Enquanto você ora agora, ele já está abrindo porta de emprego para amanhã você. Enquanto você ora agora, ele está te operando com bisturi. Ele está botando câncer para fora. O nódulo está sendo expelido agora. Por quê? Porque ele é o médico dos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Recebe nessa noite as vestes de poder e sai daqui hoje cuspindo glória para o Senhor e pisando na cabeça da serpente. Amém? Deus abençoe. Aplaude bem forte o Senhor. Pastor Adriano, muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.